Olá, bom dia! Tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida e para nos auxiliar na construção dessa vida cada vez melhor, vamos dar continuidade no estudo desse livro, A Essência dos Ensinamentos de Buda, de Thich Nhat Hanh. Ele que foi um monge budista, vietnamita, foi um dos mestres do Zen budismo mais conhecidos e respeitados do mundo de hoje. Poeta, ativista da paz e dos direitos humanos. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King e vivia na comunidade Plum Village, na França. O objetivo desse livro tem como objetivo conquistar a perfeita clareza de como se processa um funcionamento da mente, dos sentimentos, das emoções e também como se formam as teias que compõem isso que nós chamamos de mundo. Ele tem uma frase no início do livro que eu sempre estou repetindo aqui, que dá uma reflexão boa para todo o conteúdo do livro, que é: se algo não está bem na sua vida, pare, olhe, reconheça. Busque então a causa, cesse então o sofrimento, como agindo de modo correto. E esse agir de modo correto é o nobre óctuplo caminho concebido por Buda a partir do seu momento de iluminação, em que ele buscou, como o próprio livro explica, como um ser humano que sofreu, ele buscou a solução de cessar o seu sofrimento e de toda a humanidade. Então buscou a iluminação, concebeu as 4 nobres verdades, que são o sofrimento, a produção do sofrimento, a cessação do sofrimento e o nobre óctuplo caminho, que são a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Nós já estudamos aqui a compreensão correta, o pensamento correto, pulamos lá para a atenção plena correta, que é algo que o livro coloca em todo o livro, o autor coloca em todo o livro. E aí agora nós estamos falando hoje sobre a fala correta. E eu pergunto para você, você acredita que é importante, a forma como nós falamos? Podemos produzir mais sofrimento, mais alegria? Então aqui ele coloca aqui, esse é o 4º treinamento da atenção plena, falando sobre a boa descrição da fala correta. Primeiro nós precisamos estar conscientes, e querendo então, com o desejo de produzir menos sofrimento, e produzir menos palavras descuidadas, e ele vai falar também para nós hoje sobre nossa incapacidade muitas vezes também de ouvir. Durante esse discurso onde Buda explica sobre a fala correta, ele diz que fez um voto de cultivar a fala amorosa, a capacidade de ouvir com atenção. Então é interessante que tudo isso parte então de uma decisão, um voto, de cultivar essa fala amorosa, a capacidade de ouvir com atenção também, e ser então veículo de alegria e alívio da dor. Então nossas palavras, elas podem gerar felicidade ou também podem gerar dor. E também nesse discurso ele coloca que primeiro, para existir a fala correta, nós precisamos sempre dizer a verdade. Então ele fala para usarmos palavras que valorizem, inspirem, alegria, esperança, não espalhar notícias que nós não tenhamos certeza de que é verdadeira. Esses dias mesmo eu coloquei uma informação nos meus stories e depois corri lá para dar uma checada na IA, E não era bem assim o que estava colocado ali, uma pessoa que eu reconheço como uma pessoa que sempre coloca bons conteúdos verdadeiros, mas nesse conteúdo não era bem exatamente o que estava sendo colocado. Então, nesse momento agora, de eleições, inclusive, nós precisamos realmente tomar muito cuidado. E hoje a gente tem inteligência artificial, é direto no WhatsApp, é só perguntas bastante inteligentes também, para que a gente consiga então extrair o melhor também da IA, uma resposta bastante verdadeira, bastante completa, e analisar. Então ele fala também para, dentro da fala correta, para não criticarmos, não condenarmos aquilo que não conhecemos muito bem, evitar palavras que gerem divisão, discórdia. O que mais a gente tem percebido, é essa divisão, essa discórdia, que contribuam para a separação da família, da comunidade. Então evitar esse tipo de palavra.
e ter a firme intenção de fazer o melhor que puder para reconciliar e resolver conflitos. Então, se nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para sermos seres humanos melhores, nós temos que estar atentos, então, a essa fala correta. Ele fala sobre que nós hoje estamos em um tempo de fácil comunicação, né? Perto de tudo que o ser humano já viveu na história, hoje a gente se comunica muito facilmente com todas as pessoas no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, nós também estamos vivendo um momento de comunicação bloqueada. Você já percebeu que você gostaria de se comunicar com alguém, de ser ouvido e não consegue ter esse feedback, ter esse momento de escuta ativa entre pais e filhos, comunicação entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre sócios, entre países, em pessoas em geral. Então, se a gente refletir, a gente vai perceber que muitas vezes essa comunicação, embora seja muito fácil hoje, ela está bloqueada. Então, ele fala sobre a fala correta. Primeiro é falar sempre a verdade, não falar coisas contraditórias, então sermos coerentes também com aquilo que nós estamos falando, não falar com crueldade, né? Gritar, caluniar, amaldiçoar, gerar ódio. Cuidado com a força do hábito, que muitas vezes faz com que nós digamos algo que a gente não pensou, pela força do hábito, e a gente de repente nem queria dizer e acaba falando, né? Temos que ter bastante cuidado com a questão da força do hábito. Também ensina a não dramatizar os fatos, né? Então, aquele exagero desnecessário, né? Sempre a gente deve buscar o equilíbrio, a equanimidade, que vai trazer melhores frutos para a nossa vida. Então, eu também diz que a prática da fala correta consiste em tentar mudar os nossos hábitos para que as nossas palavras venham da semente de Buda em nós, então da nossa natureza divina, e não das sementes doentias ou indesejáveis que estão lá no nosso subconsciente, na nossa força do hábito. Então, mais para frente no livro, ele vai falar novamente sobre essas sementes que estão aí no nosso subconsciente, né? Então, tem sementes de todos os tipos, como sementes doentias. Então, nós precisamos, utilizar nossas palavras para que a gente consiga mudar esses nossos hábitos e, então, extrair somente o melhor de nós, a partir da nossa natureza divina, da nossa semente de Buda em nós. Ele diz: algumas vezes os blocos de dor que existem incrustados dentro de nós se expressam na fala ou nos atos, sem terem passado pelo pensamento. Então, hoje a gente tem algo, né, nossas percepções, nossas marcas, nossas dores lá no nosso subconsciente, e às vezes isso emerge sem que a gente consiga processar. Então, ou seja, o sofrimento acumulado já não pode mais ser reprimido e a gente só reage, né? Especialmente quando a gente não pratica, como ele coloca aqui, a atenção plena correta. Então, a gente age fora do controle, só reagindo por conta desse sofrimento que está acumulado. Ele continua dizendo que algumas vezes esses blocos de dor que existem encurtados dentro de nós se expressam na nossa fala, nos nossos atos. Então, nós precisamos agir com a atenção plena, praticar a atenção plena correta. Sem ela, nós não saberemos, né, o que está também se acumulando dentro de nós. Então, dia a dia, a gente precisa fazer essa reflexão para que a gente não acumule, né, mais sementes de sofrimento dentro de nós. Precisamos buscar estarmos mais conscientes no nosso dia a dia, como eu já coloquei aqui outras vezes. Primeiro, fazer essa listinha, essa definição de quem eu sou, o que eu quero expressar, né? Qual é o nosso voto? Ele fez um voto de sempre falar a verdade, sempre falar amorosamente. E nós, qual voto nós fizemos para a nossa vida? Aonde está a nossa atenção a cada momento? Isso é praticar a atenção plena. Cada momento de tudo que nós estamos vivendo, fazendo, né? Ele coloca para nós sorrirmos sempre a cada atividade que a gente estiver executando, para que a gente consiga voltar para o momento presente. O que eu estou assistindo, contemplando, né, constantemente? Eu paro para contemplar a natureza, para meditar, ou eu fico só rodando a tela e recebendo as imagens de fora? Segundo a filosofia, onde a nossa consciência está, né, mais tempo, mais fácil ela vai voltar para aquela situação. Então, se eu vejo só coisas de violência, em algum momento vai emergir essa violência que eu estou semeando dentro de mim.
Então, por isso a gente precisa tomar bastante atenção. Segundo a professora Lucilena já ensina, né? Disso se trata. Então, nós somos seres humanos em evolução. E para isso nós precisamos buscar valores, virtudes e sabedoria. E assim, buscar vibrar cada vez de forma mais nobre. Com a atenção plena correta, o autor coloca, conseguimos ver claramente nossos pensamentos e sentimentos e identificar o que nos ajuda e o que nos machuca. Ele fala sobre a Bodhisattva Kuan Yin, que é aquela pessoa que ouve os lamentos do mundo. Ela tem a qualidade do verdadeiro ouvinte compassivo, que não julga nem reage. Quando ouvimos com todo o nosso ser, conseguimos desarmar diversas bombas relógios. Então, estou ouvindo uma pessoa que de repente está explodindo, mas se você está ouvindo com todo o seu ser, você consegue desarmar essa bomba relógio. Se a outra pessoa acha que estamos criticando o que ela está dizendo, o seu sofrimento não será aliviado. Então, nós precisamos ouvir sem julgar nem reagir. Então, ele fala sobre o exemplo da família que não ouve muitas vezes. Está na sua família, mas não tem ninguém que te ouve. O próprio terapeuta parece que não está ouvindo. Então, todos nós precisamos cada vez mais aprendermos a sermos esses melhores ouvintes. Eu lembrei da filosofia clínica, que certa vez eu vi uma aula de pós-graduação, e o principal, a tônica, né, da filosofia clínica é justamente isso: ouvir sem julgar, sem reagir ao que está sendo ouvido. Continuando falando sobre a escuta, ele fala, nesse quarto treinamento de atenção plena é fundamental para restaurar a comunicação entre nós, uma grande dádiva poder aplicar esse quarto treinamento, a arte de ouvir e de falar amorosamente. Você precisa ouvir de forma tal que a compaixão permaneça em você o tempo todo. Esta é a verdadeira arte. Se no meio da escuta surgir raiva ou irritação, você não conseguirá continuar escutando. Então, ele vai falar mais uma vez, um pouquinho mais para frente, sobre a questão da compaixão. E eu lembrei aqui do exemplo que nós temos do próprio Jesus Cristo, né? Quanta compaixão, quanta misericórdia, né? Quanto amor transbordava, né, de Jesus. Então, muitas vezes nós precisamos nos espelhar em um ser maior que nós para que nós possamos, então, conseguir agir aqui um pouquinho melhor, né, do que nós estamos agindo. Continuando falando sobre a escuta, ele diz, cada vez que a raiva ou a irritação surgirem, inspirar, expirar, mantendo a compaixão presente, mesmo que o outro o condene e o culpe você. Então, você está numa discussão. Então, ele diz para que a gente consiga manter a compaixão, inspirando e expirando, mesmo que o outro esteja te condenando ou culpando você. Tem uma historinha budista que diz que um monge budista estava lá varrendo, né, no alto de uma montanha, do seu espaço, e veio um senhor de outra aldeia e começou a xingar, caluniar, e ele ficou só varrendo tranquilamente. E o cara cansou de falar e foi embora. Aí chegou seu discípulo e falou assim, por que você não retrucou o que ele falou, esse monte de besteira, um monte de inverdades? Aí ele falou assim pro discípulo, né, com uma cara bastante tranquila, explicou, se alguém vem te trazer um presente e você não recebe, para quem fica o presente? Né? Então, o discípulo respondeu, para a pessoa que quis entregar. Então, esse foi o ensinamento, né, de conseguir manter isso que ele está sugerindo que a gente exercite aqui. Inspire, expire, mantendo a compaixão presente. Se achar que não vai conseguir continuar a ouvir, é melhor, então, sugerir que essa conversa seja continuada, né, ele diz até em alguns dias. Se você não está bem, não vai conseguir ouvir o outro. Então, é importante que a gente tenha essa consciência também. Não estou bem, não tem como continuar conversando. A fala, então, intempestiva também pode criar pontos de bloqueio no outro. Então, você está falando de forma bastante agressiva, não vai adiantar nada, porque o outro vai estar bloqueado. Mesmo que seja verdade, a forma de falar causa sofrimento desnecessário e não é a fala correta. Então, ter atenção à forma. Se não for capaz de falar calmamente, não fale. Ele também dá o exemplo de escrever uma carta, né? Sugestão de escrever uma carta. A gente escreve a carta, né? Em tudo que a gente estava com a intenção de falar, depois a gente tem a possibilidade de ler o que a gente tinha intenção de falar e ver se realmente vale a pena. Continuando, ele fala sobre a compaixão, que é a única energia que pode nos ajudar a estabelecer uma conexão com a outra pessoa, é a compaixão.
Quem não tem compaixão nunca será feliz. E eu busquei até o significado de compaixão no dicionário, é o sentimento de profunda empatia diante do sofrimento de outra pessoa, acompanhado do desejo sincero de ajudar a aliviar essa dor. Então, compaixão, o sentimento de profunda empatia, se coloca no lugar do outro, mas também quer agir, né, com o sentimento sincero de aliviar essa dor. É realmente um grande exercício, né? Da gente estar menos centrado em nós mesmos e nos colocando a serviço do outro. Realmente é desafiador. E finalizando, as palavras e pensamentos têm o poder de matar. Não devemos dar abrigo ao ato de matar, nem em pensamentos, nem em palavras. Se for impossível dizer a verdade em seu emprego, mude de emprego, para que a justiça social e a não exploração possam ser praticadas, precisamos utilizar a fala correta. Então ele é bem, né, enfático. E assim a gente vai encerrando o vídeo de hoje, fazendo com que a gente possa então praticar a atenção plena, a definição de quem nós queremos ser, a reflexão diária, escutar sem julgar, inspirar, expirar, sorrindo e buscando sermos melhores. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo. Fica com Deus.